Olá, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador, trazendo a você as histórias e também os ensinos do Evangelho através dos princípios do Espiritismo. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, bênçãos de paz e amor sobre todos nós. No programa de hoje, nós vamos ter então a continuidade do estudo sobre Jesus como nosso maior educador. Vamos continuar também o nosso estudo sobre o conteúdo do Sermão da Montanha e hoje, falando da questão da oração, no terceiro bloco, nós continuaremos a acompanhar Paulo de Tarso na sua segunda viagem de divulgação do Evangelho. E ao final, a palavra é sua, porque vamos responder as perguntas que nos foram enviadas a respeito, então, do Evangelho na visão espírita. Vamos, então, dar início e hoje, continuando esse estudo que estamos fazendo sobre Jesus, o maior educador da humanidade, nós entramos no programa passado sobre os aspectos da aprendizagem e como Jesus realizava a aprendizagem. Hoje nós vamos falar então desse processo. O que é o processo de aprendizagem e, claro, como Jesus utilizava esse processo para dar a todos nós a boa nova, o Evangelho, a lei de amor que deve efetivamente nos dirigir na vida. Vamos lá então. Segundo a ciência, de uma forma geral, e mais especificamente, segundo a ciência pedagógica, a aprendizagem é um processo associado ao desenvolvimento pessoal, onde competências, comportamentos, habilidades, conhecimentos e valores são adquiridos ou modificados através de experiências, observações, estudos e raciocínio. Então, essa é a definição de aprendizagem, que é um processo. O aprendizado é, portanto, processo contínuo, ou seja, ele não se circunscreve apenas ao período escolar, que é uma ideia falsa que muitas pessoas possuem, que a aprendizagem ela é feita apenas e tão somente quando estamos na escola, matriculados na escola. E ao encerrarmos o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, ou o ensino técnico, se for o caso, nós teríamos encerrado os nossos momentos de aprendizagem na vida. Isso não é correto. Nós estamos sempre aprendendo. Estudos, portanto, apontam para a existência de etapas ou estágios que variam conforme a teoria. E assim nós temos, no campo do processo de aprendizagem, várias teorias da aprendizagem. Algumas são mais conhecidas, como, por exemplo, a teoria construtivista, a teoria neurolinguística e assim por diante. São várias teorias que estudam o processo de aprendizagem. Bem, mas nós não estamos aqui para discutir essas teorias. O nosso estudo é sobre Jesus e como ele utilizou o processo de aprendizagem. Nós temos que entender o seguinte: cada criança, que é um espírito reencarnado, é uma individualidade ímpar, única. E cada espírito tem o seu ritmo de aprendizagem, portanto, responde aos estímulos do processo de aprendizagem sempre de uma forma mais particular. E nós não podemos perder isso de vista. E lembrando também que o processo de aprendizagem depende das influências dos grupos a qual o indivíduo pertence, porque ele é influenciável também pelos grupos sociais, pelos grupos culturais aos quais ele pertence ou tem acesso. Muito bem. Damos muita importância atualmente
e talvez importância demasiada ao desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos na parte cognitiva, intelectual, da inteligência. E não temos dado a mesma importância ao desenvolvimento de comportamentos e valores. Ou seja, nós não temos dado tanto valor à parte emocional, afetiva, do sentimento. Acontece que o processo de aprendizagem, ele é um processo integral, que engloba tanto o desenvolvimento cognitivo, com todos os seus aspectos, quanto o desenvolvimento emocional, também com todos os seus aspectos. E não podemos, no processo de aprendizagem, separar a família da escola e a escola da família. Porque família e escola são os dois grandes institutos educacionais da humanidade. Precisam se dar as mãos, fazer um trabalho mais integrado. Por quê? Filhos na família, alunos na escola são os mesmos seres, são os mesmos espíritos reencarnados continuando a sua jornada evolutiva. E isso não pode ser esquecido. Nós precisamos unir família e escola e também a comunidade do entorno da escola. Todos trabalhando juntos pela melhor educação, pelo melhor processo de aprendizagem. E esse processo precisa ser compreendido de uma forma global, de uma forma total ou integral. Mas também, e aí vem a colocação do Espiritismo, de uma forma transcendental. Porque, vamos repetir, não podemos esquecer, somos espíritos ou almas imortais, presentemente reencarnados. Portanto, nós não somos o corpo biológico. Então temos que transcender os aspectos da vida material, porque temos também a vida espiritual que nos aguarda de retorno após a morte. Então, não podemos esquecer disso. E o espírito já traz uma bagagem de aprendizados, tanto na área cognitiva quanto na área emocional. Aprendizados esses que foram feitos em existências passadas. Porque nada fica perdido. Tudo pertence no campo do aprendizado à bagagem do espírito. Claro que na personalidade atual, nesta reencarnação, ele irá priorizar determinadas bagagens que ele já possui para poder desenvolver outras dentro do seu potencial divino. Na educação, não podemos esquecer disso. Pois bem, como Jesus, que é o nosso maior educador, lidou com o processo de aprendizagem e esse processo nessa visão espiritualista apresentada pelo Espiritismo e que é a nossa realidade vivencial. Bem, Jesus conduziu o processo de aprendizagem de forma natural. Ele não violentava as consciências, não exigia das pessoas habilidades que elas não haviam ainda desenvolvido. Jesus respeitava os conhecimentos adquiridos por cada espírito, mas ele instigava o querer aprender. Por isso Jesus fazia muitas perguntas, respondia indagações feitas a ele com perguntas que ele então direcionava ao seu interlocutor, ao seu indagador. Jesus, ao mesmo tempo, incentivava as competências já parcialmente desenvolvidas pela pessoa. E então ele utilizava aquilo que a pessoa já podia dar de si mesma. E Jesus também, nesse processo de aprendizagem, ele tinha um olhar
para o futuro. Ou seja, ele sabia que no devido tempo viriam os melhores frutos daquela pessoa. Ele agiu assim com Pedro, que anunciou que seria a grande pedra do Evangelho, né? A base sólida. Mas ele disse a Pedro: primeiro você vai me negar 3 vezes, por causa das circunstâncias que envolverão a minha prisão e crucificação. Mas isso vai lhe fortalecer o espírito e depois você estará apto a fazer os enfrentamentos que hoje ainda não lhe é possível. Portanto, Jesus é o que nós podemos chamar do educador semeador, porque ele tinha a visão do futuro. Quando ele responde, por exemplo, a Pilatos, que o reino dele ainda não era deste mundo, ele tem essa visão futurística, porque o reino dele será deste mundo. Um dia, lá na frente, no amanhã da humanidade. Portanto, fazemos um apelo aqui a todos os pais e também a todos os professores, que são os grandes educadores das novas gerações, para que se espelhem em Jesus, que é o nosso verdadeiro mestre. Como vamos fazer isso? Olhando para ele, para os seus exemplos, seus ensinos, a sua vida e aprendendo com Jesus que para sermos verdadeiros educadores, primeiro precisamos realizar o autoconhecimento e a autoeducação. Precisamos aprender a amar o nosso próximo. Somente aí estaremos aptos para bem cumprir a missão de educadores das crianças e dos jovens, dessas novas gerações que espero muito de todos nós. Não esqueçamos disso. Estudemos Jesus. Vejamos como ele, de fato, desenvolveu o processo de aprendizagem desse ser integral que todos nós somos. Espíritos reencarnados, filhos de Deus. A preocupação com a formação técnica, em ter o diploma, a formação profissional para a vida presente, ela é válida, não resta nenhuma dúvida. Mas precisamos, antes de mais nada, preparar os nossos filhos, preparar os nossos alunos para a realidade da vida espiritual, para a necessidade, aqui na Terra, de vivermos com base espiritualista, de respeito aos direitos e às diferenças, de aplicação da ética, da solidariedade e da fraternidade, fazendo ao outro somente o que queremos que o outro nos faça, que é a regra áurea da educação trazida por Jesus, exemplificada por ele, exaltada por ele nos seus ensinos. Não esqueçamos disso. E aí o processo de aprendizagem, e vamos ressaltar aqui essa palavra, processo, ou seja, é algo contínuo, que vai sempre acontecendo. Ele vai então direcionando a inteligência e todos os seus frutos para o bem, que hoje, em boa parte da humanidade, isso ainda está nos faltando. E o Espiritismo, corroborando o Evangelho e os ensinos de Jesus, amplia então o nosso entendimento sobre o processo de aprendizagem, que vamos levar conosco para a vida futura, que nos aguarda após a morte, ou seja, quando retornarmos ao mundo espiritual, porque tudo é continuidade na lei divina, na lei de progresso. Nada se perde, mas tudo se transforma. Então, reavaliemos, revisemos o que estamos fazendo, tanto na família quanto na escola, com
o processo de aprendizagem, procurando seguir os passos, os exemplos e os ensinos do nosso Mestre Jesus. Nós vamos continuar esta conversa sobre Jesus, o maior educador da humanidade, no nosso próximo programa. Aliás, por falar nisso, você pode participar, pode enviar a sua mensagem. Para assistir o nosso programa, basta acessar no Facebook ou no YouTube a Web Rádio Cristo Consolador. E aí você poderá também enviar a sua mensagem, fazer a sua participação. Vamos então agora iniciar o segundo bloco do programa, que é dedicado a estudar o Sermão da Montanha, que é o maior sermão moral que temos aqui na humanidade e que nos foi legado por Jesus e transcrito pelo apóstolo Mateus, nos capítulos 5 e 6 do seu Evangelho. Hoje, nós vamos aqui destacar de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 6, versículos 5 a 8, que são os seguintes, abrindo aspas. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs palavras, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Fechando aspas, temos aqui, então, esse trecho do Sermão da Montanha, trazido por Mateus, em seu Evangelho, capítulo 6, versículos 5 a 8. Vamos passar a palavra ao nosso querido companheiro das lides espíritas, foi um grande palestrante, divulgador do espiritismo, nos legou mais de 80 livros, que é o saudoso Richard Simonetti, que era lá de Bauru, no estado de São Paulo. Richard Simonetti possui publicado o livro A Voz do Monte, onde ele estuda justamente o Sermão da Montanha. E nos diz o seguinte: a oração fazia parte das rígidas disciplinas do culto judaico. Os judeus rezavam 2 vezes por dia, mais ou menos às 9 e às 13 horas, postados em direção a Jerusalém. Na Cidade Santa, voltavam-se para o templo. Muitos faziam dessa prática um recurso de orientação, de ostentação, de religiosidade, porque é bem mais fácil aparentar contrição do que viver os princípios religiosos. Indivíduos assim chegam a enganar a si mesmos, crendo que se habilitam ao recebimento das graças divinas, submetendo-se ao culto exterior, tornando tão mecânicas suas manifestações que se fazem impermeáveis à finalidade maior da religião, que é a de incentivar os fiéis à própria renovação. Jesus referia-se a eles como sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão por dentro. Uma imagem forte, mas real. Não há nada mais lamentável do que a falsa religiosidade. Então, o nosso Richard Simonetti está aqui nos lembrando da época de Jesus, em que judeus
principalmente fariseus e saduceus, que eram as duas grandes correntes religiosas da época, faziam questão de demonstrar a sua fé em orações públicas, utilizando todo um palavreado formoso, em alta voz. Mas isso era falso, porque nas suas vidas íntimas, particulares, eles não eram os religiosos que pretensamente mostravam ali em público. Continua o nosso Richard Simonetti. Ao recomendar que busquemos nosso quarto para orar, o mestre não está estabelecendo um posicionamento físico para a comunhão com o céu. Afinal, há uma multidão de criaturas que não tem nem mesmo onde se trancar. O que ele pretende é que busquemos o recolhimento para, a sós, dialogarmos com Deus. Ele mesmo oferece exemplos desta natureza. Os evangelistas registram assim: Jesus deixou os discípulos e foi orar. Jesus levantou-se alta madrugada e foi para um lugar deserto orar. Jesus passou a noite orando a Deus. No insulamento, a oração flui com maior naturalidade, sem interferências, sem preocupações com fórmulas e formas, favorecendo a comunhão legítima com a espiritualidade. Eis então o pedido do nosso Mestre Jesus: orar a sós, orar procurando a comunhão com Deus. Porque a oração não é uma demonstração pública de fé religiosa. A oração é a comunhão íntima com o Pai. E ela depende da fé e do sentimento. Então essa era a recomendação que Jesus fazia e que Mateus transcreve, então, em seu Evangelho. Mas além do nosso Richard Simonetti, nós temos um outro autor espírita, saudoso, porque também nos deixou muitos artigos na imprensa espírita e vários livros publicados, e que nós vamos trazer agora para o programa, que é o nosso Rodolfo Caligares, especificamente no seu livro O Sermão da Montanha. Comenta então Rodolfo Caligares: os fariseus, tantas vezes censurados por Jesus, por causa da hipocrisia que lhes caracterizava as ações, até quando oravam, deixavam transparecer essa terrível falha moral. Tinham horas certas para isso, e, em chegando os momentos determinados, quer estivesse no templo, quer se encontrasse num logradouro público, recitavam em altas vozes suas orações, evidentemente mais para exaltação própria, para se fazerem passar por piedosos, do que para glorificarem a Deus. E daí a razão pela qual afirmou Jesus que, com tal prática, já estavam recompensados. Ensinando-nos, quando quiserdes orar, entrai em vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e ele vos dará a paga, o Mestre deixa claro que a oração, para ser ouvida por Deus, precisa revestir-se de fervor e sinceridade, e, pois, deve ser feita em estado de alma todo especial, sem que olhares e ouvidos curiosos nos constranjam ou inibam. Jesus mesmo, quando queria entrar em comunhão com o Pai, buscava os lugares ermos, longe do burburinho das cidades, e ali, em silêncio, fazia as suas preces. Então, o nosso Rodolfo Caligares também nos trazendo essa visão de que a verdadeira prece
não precisa ter testemunhas públicas. A verdadeira prece, a verdadeira oração é aquela que sai do nosso coração. É aquela que é feita com sentimento, com verdadeira fé, feita com humildade. Essa é a verdadeira fé. Allan Kardec, o nosso codificador, ele trata da oração ou prece tanto em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, principalmente, quando ele abre a questão da lei de adoração, mas vai tratar também dela em O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente nos 2 últimos capítulos dessa obra, quando ele então, no capítulo que é o penúltimo, ele nos fala sobre o poder da oração, a ação da prece, assim por diante. E no último capítulo, que é um capítulo famoso, quando ele nos traz a coletânea de preces espíritas. Mas nessa coletânea, vamos chamar aqui a atenção para a importância dos comentários, as explicações de Allan Kardec às preces que ele publica nessa coletânea. Não podemos esquecer disso, de jeito nenhum. Então, vamos nos debruçar tanto no Livro dos Espíritos, quanto também no Evangelho segundo o Espiritismo, para entendermos, na visão espírita, a oração ou prece. Vamos aqui passar a palavra novamente ao nosso Rodolfo Carigares, no seu livro Sermão da Montanha, para finalizarmos estas nossas colocações sobre a oração. E porque no final, aqui, Rodolfo Carigares, no seu livro O Sermão da Montanha, ele nos diz: as orações não têm, nem poderiam ter eficácia sem sentimento, porque infirmariam os princípios da justiça divina, segundo os quais cada um deve colher os frutos de sua própria semeadura. O Espiritismo elucida-nos que, enquanto não possa mudar os desígnios de Deus, a prece tem, todavia, enormíssimo valor, quando feita com fé, pois atrai a assistência dos bons espíritos, os quais podem infundir-nos um suprimento de coragem para enfrentarmos com denodo os obstáculos que surjam em nosso caminho, ou então sugerir-nos boas ideias em forma de intuição sobre como sairmos por nós mesmos das dificuldades que nos assoberbam. Ela pode dar-nos também a paciência necessária para suportarmos resignadamente as expiações por que tenhamos de passar em consequência de nossos erros desta ou de existências pretéritas. Assim compreendida, a prece é sempre benéfica, jamais fica sem resposta e constitui o melhor recurso de que os cristãos devem valer-se quando sintam que a vida se lhes torna um fardo pesado demais para as suas forças. Assim, nós, à luz do Espiritismo, e utilizando aqui do Richard Simonetti e do Rodolfo Carigares, nós pudemos entender melhor esta passagem do Sermão da Montanha, em que Jesus nos pede para orarmos intimamente a Deus. E que a oração só tem valor quando saída do coração, feita com sentimento, com fé, com sinceridade e humildade. Não esqueçamos disso, para que então as nossas preces ou orações tenham um real valor. Vamos continuar o estudo do Sermão da Montanha no próximo programa. Deixamos o convite para você não esquecer disso, participar conosco toda quinta-feira às 5 da tarde, quando vai ao ar pela web rádio Cristo Consolador, o programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Eu espero você na próxima semana para continuarmos então o estudo
do Sermão da Montanha. Mas agora está na hora de iniciarmos o terceiro bloco do programa, que é aquele bloco dedicado à vida e obra do apóstolo Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho de todos os tempos da história cristã. E nós estamos vendo a segunda viagem de Paulo de Tarso, quando ele empreende uma viagem à Ásia e vai para a Europa através da Macedônia. E nós estamos justamente nesse trecho, quando ele se decide para passar para o lado europeu do Império Romano, através então da Macedônia. Para conhecermos essa sua trajetória, o que ele fez, quais foram os percalços, quais foram os sucessos, nós estamos acompanhando o livro, olha ele aqui na tela, Paulo, um homem em Cristo, do nosso querido Rui Kremer, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos então conhecer o que vai acontecer com Paulo de Tarso indo para a Macedônia. Passemos a palavra a Rui Kremer. O navio deixou os missionários em Neápolis, a atual Kavala, situada em pequeno promontório à frente da ilha de Tasos. Neápolis era o porto de Filipos, ou Filipes, cidade situada a cerca de 3 léguas para o interior. Depois de descansarem 2 dias em Neápolis, prosseguiram para Filipos, utilizando-se da via Ignácia, que não abandonariam até Tessalônica. Filipos era uma cidade mais latina do que grega. Ali, Augusto estabeleceu uma das mais importantes colônias militares, a colônia Augusta Julia Filipenses, com o Jus Italicum, certamente devido a uma ótima posição militar e pela fama adquirida desde a Batalha de Filipos, quando Bruto e Cássio foram derrotados por Otávio e Antônio em 42 a.C. Quase às portas da cidade, Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo seguissem para Tessalônica, enquanto Silas e ele fariam o trabalho em Filipos. Desta forma, seria possível atender as comunidades das pequenas aldeias dos caminhos. O alvitre foi aceito, e os 4 deveriam reunir-se mais tarde em Tessalônica, mas antes, porém, entraram na cidade, onde o médico e o jovem listrense deveriam refazer-se, após o que prosseguiram para Tessalônica, utilizando-se de caminhos secundários a fim de ampliar a ação evangelizadora. Filipos oferecia à missão um campo apropriado. Outras colônias romanas, como Antioquia da Psídia e Icônio, haviam acolhido muito favoravelmente o Evangelho. A mesma coisa poderá ser observada em Corinto e Alexandria Troas. Filipos não tinha sinagoga e, ao que parece, não possuía colônia judaica, pelo menos colônia judaica importante. Todo culto se limitava à celebração do sábado, feita por mulheres tementes a Deus, que se reuniam à margem do rio Gangas, num local aprazível, não longe da cidade, rodeado de muros em ruínas, sítio em que ocorrera, cerca de 1 século, a famosa batalha. Era comum, nas cidades que não possuíam sinagogas, serem feitas as reuniões dos adeptos do judaísmo em pequenas edificações descobertas ou ao ar livre, em espaços circundados, chamados em grego proseuche. Estes oratórios ficavam próximos ao mar ou de um curso d'água, a fim de facilitar as abluções. Sabedores disso, os evangelizadores para lá se dirigiram no primeiro sábado, verificando, surpresos, que ali só se encontravam pessoas do sexo feminino.
Paulo insinuou-se no círculo de mulheres em oração, dirigindo-lhes a palavra e anunciando Jesus. Os resultados foram além de qualquer expectativa mais otimista. Senhoras, jovens adolescentes e crianças ouviram, magnetizadas, o verbo do orador, muitas delas com os olhos marejados. Uma senhora de nome Trode, que parecia ser a líder do grupo, confessou-se convertida, oferecendo sua residência para a sede da primeira comunidade cristã da cidade. Paulo ouviu o oferecimento sincero e amoroso e, lembrando-se das mulheres que acompanharam Jesus até o derradeiro testemunho, acedeu, sob forte emoção. Lídia era uma viúva abastada, natural da cidade de Tiatira, no caminho de Pérgamo para Sardes, na província da Ásia. Tiatira é uma das 7 cidades a quem o autor do Apocalipse envia uma carta. A cidade, e assim também Lídia, comerciavam com púrpura, corante líquido tirado de um molusco, o múrex. Tecidos tintos com púrpura eram usados no culto para os véus e cortinas do tabernáculo e do templo, e também as vestes dos sacerdotes. No mais, os mantos de púrpura só eram usados por reis ou pessoas importantes. Na expressão de Lucas, o Senhor abrira o coração de Lídia. Desde o primeiro momento, estabeleceram entre o apóstolo e os convertidos de Filipos os mais sólidos laços de amizade. Foi após a instalação da igreja na abastada residência de Lídia que Lucas e Timóteo rumaram para Tessalônica, enquanto Paulo e Silas desdobravam sua ação evangélica entre os filipenses. Então aqui nós temos uma separação do grupo. Paulo e Silas ficam na cidade de Filipos, enquanto Lucas e Timóteo rumam para Tessalônica com a missão de pararem no caminho em todas as aldeias. A pequena eclesia, ou igreja, composta só de mulheres, era muito piedosa, muito obediente e dedicada a Paulo. Além de Lídia, esta igreja contava com Evódia e Sintique, que foram valiosas combatentes do Evangelho, e diaconisas. Epafrodito, que Paulo chama de irmão, colaborador e companheiro de armas. Clemente e outros, todos seus colaboradores, cujos nomes se encontram no livro da vida, como diz o próprio Paulo em sua carta aos Filipenses. Esses nomes, eles aparecem tanto no Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, como comparecem também nas cartas endereçadas por Paulo aos Filipenses. Foi a única comunidade de quem Paulo aceitaria auxílio financeiro, talvez porque fosse abastada e tivesse poucos judeus pobres, ou porque confiasse em Lídia, sabendo que dela não partiriam exigências pelos favores feitos. A cidade, como dissemos, era muito latina. As ruas possuíam diversos templos e santuários aos deuses, muito frequentados por mulheres. Paulo, com a decisão costumeira, deliberou fazer pregações nas praças públicas, o que, como veremos, acabou por provocar a sua antecipada saída da cidade, tendo por causa um incidente de caráter mediúnico. Esse incidente ele é relatado por Lucas nos Atos dos Apóstolos. Era muito conhecida na cidade e em seus arredores uma pitonisa, cujas palavras costumavam ser interpretadas como oráculo infalível. Lembremos aqui que pitonisa é o equivalente a médium. Era uma jovem escrava, cujas faculdades mediúnicas eram miseravelmente exploradas por aventureiros,
que mercantilizavam seus dons proféticos, daí resultando opimos ganhos. Acontece que a jovem estava presente na primeira pregação de Paulo e começou a gritar: recebei os enviados de Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Paulo e Silas ficaram surpresos, mas calaram-se em atitude discreta. Ocorre que nos dias subsequentes, e por uma semana inteira após a palavra do apóstolo, a jovem era assenhorada pela entidade espiritual, que passava a bradar elogios aos pregadores, brindando-os com títulos pomposos. Paulo fez um levantamento dos antecedentes do caso, vindo a saber que os patrões da jovem já haviam, inclusive, instalado um consultório, no qual atendiam, mediante pagamento, a inúmeros clientes. Paulo, que não tergiversava com o comércio dos bens celestes e senhor de todas as particularidades do assunto, esperou que a moça, certo dia, começasse a gritar para descer da tribuna e, como que dominado por uma estranha influência, assim falar. Segundo agora, Emmanuel. Vamos passar a palavra ao nosso querido Emmanuel, através do Chico Xavier, na sua obra Paulo e Estevão. Espírito perverso. Não somos anjos. Somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. A jovem, de imediato, libertou-se da influência deletéria, recobrando suas energias. Os seus exploradores, todavia, privados da fonte de recursos financeiros, fomentaram largo movimento de revolta contra os missionários, ou seja, contra Paulo e Silas. Para tanto, não faltaram os mais absurdos argumentos e as inverdades mais cruéis. Certo dia, Paulo e Silas foram surpreendidos em praça pública com um ataque imprevisto do povo. Foram presos aos troncos e flagelados impiedosamente. Quando sangravam sob a ação das varas, os estrategos intervieram, conduzindo-os ao cárcere. Pela primeira vez, Paulo fora vítima de pagãos, não de judeus. Muito bem. Paulo, então, vai fazer um apelo. Ele vai apelar à sua cidadania romana para poder ser, então, liberto. Ao alvorecer do dia, depois de acontecido um terremoto, que foi tomado por miraculoso, os estrategos determinaram aos litores a libertação dos pregadores. Paulo, todavia, evocando sua cidadania romana e reportando-se às irregularidades praticadas pelas autoridades, que os vergastou e aprisionou sem julgamento, exigiu a presença dos estrategos, que eram os juízes. Estes ficaram assustados quando souberam da cidadania romana de Paulo, pois haviam burlado a lei, e foram pessoalmente à prisão a fim de solicitarem que deixassem a cidade. Paulo concordou, mas não sem antes explicar a que se propunha e o sentido da pregação, bem como de assegurar-se de que a igreja instalada na casa de Lídia não seria molestada. Ambos retornaram à residência da dedicada amiga, onde passaram ainda alguns dias, traçando o programa do novo núcleo cristão, após o que rumaram para a Tessalônica. Filipos,
foi a única cidade da qual Paulo saiu em paz com as autoridades locais. Na sua vida ambulante de apóstolo, não se encontra quietude, descanso e estabilidade. Não senta raízes em parte alguma, antes lança-se sempre adiante. É um constante ir e vir, algumas vezes como que jogado fora, outras obrigado a partir. Esta vida, esta intensa mobilidade, este contínuo a balançar-se a novas empresas, está longe da agitação exterior, da intranquila ânsia de trabalho, da nervosa e desgraçada atividade que nunca se interioriza e nunca termina. Paulo era um homem de extraordinária capacidade de concentração. As necessidades externas, as sortes adversas e as perseguições, que foram o seu dia a dia, não o alteravam. Eis aí então mais um trecho da viagem de Paulo de Tarso com Silas, Timóteo e Lucas, agora iniciando a Europa através da Macedônia. Em Filipos primeiro, e agora se dirigindo a Tessalônica. Mas nós vamos conhecer esse episódio, essa parte da viagem, no nosso próximo programa, quando daremos continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso, maior apóstolo do Evangelho. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, e hoje o nosso programa está sendo um pouco mais curto, porque é um programa gravado, nós não tivemos a possibilidade de fazer ao vivo, então providenciamos a gravação do programa. Mas não vamos deixar de responder a você que tem nos acompanhado, a você que participa do nosso programa. Vamos então responder a uma questão enviada pela Solange Pires, que é de Brasília, Distrito Federal. E ela enviou a seguinte pergunta: o que Jesus quis dizer quando afirmou a Pilatos que o seu reino ainda não era deste mundo? Bem, minha cara Solange, de Brasília, Jesus, ao fazer essa afirmação, quando é interrogado por Pilatos se ele seria o rei dos judeus, Jesus estava querendo dizer que o reino dele é o reino do Evangelho. É o reino da lei de amor. Mas, naquela época, nem o Evangelho, nem a lei de amor estavam implantados aqui na Terra. Ele estava dando início a esse reinado, que é um reinado do sentimento, que é um reinado do coração. Mas ele ressaltou: meu reino ainda não é deste mundo, o que significa que será um dia. Passados mais de 2000 anos, nós temos que reconhecer que o reino de Jesus ainda não é deste mundo. Boa parte da humanidade está longe de colocar em prática a lei de amor, o amai-vos uns aos outros. Mas estamos nessa caminhada, porque a lei divina é a lei do progresso, é a lei de evolução, levando a inteligência para o bem. E a cada passo que damos na nossa moralização e espiritualização, nós estamos dando um passo dentro das lições do Evangelho. Por isso, não temos nenhuma dúvida de que teremos, sim, a implantação do reino de Jesus aqui na Terra com o passar do tempo. Isso é da lei divina. E todos nós, cristãos, e em particular espíritas, somos os trabalhadores da seara do Evangelho, realizando a obra de Jesus aqui na Terra, na nossa humanidade. Temos fé, confiança, força de vontade, seguindo em frente.
Assim, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos benfeitores espirituais e a você, que tem nos prestigiado, que tem nos acompanhado. Até a próxima quinta-feira, 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Paz em sua vida e um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.